Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar dessa confusão, a gente podia talvez chamar dessa mixórdia, ou sei lá, desse barulho todo que está sendo produzido aí pelo embate do trilhardário Elon Musk, né, o dono da Tesla, da SpaceX e agora também do X ou X, o ex-Twitter, né, parece um pouco o Prince, aquele cantor que uma época resolveu abandonar o nome Prince, adotou um símbolo, ninguém sabia como chamá-lo, e chamavam de ex-Prince. O Twitter parece que está numa coisa um pouco parecida com isso. E o fato é que o Elon Musk, que também é um indivíduo que se articula com a extrema-direita internacional, inclusive durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele esteve no Brasil, veio com o seu jatinho para se encontrar com o Bolsonaro aí no lugar, no interior de São Paulo, para falar aí de como poderia a Starlink, que é uma outra empresa que ele detém, responsável por comunicação via satélite, entrar no mercado brasileiro para prover ligações de internet via satélite para escolas em lugares remotos do país. Enfim, para além de negócios, o fato é que o Elon Musk tem tomado aí posições ao longo do tempo de se perfilar ao lado dessa extrema-direita. E o fato é que os discursos que ele tem feito a respeito, né, as postagens que ele tem feito a respeito dessa questão aí envolvendo o Alexandre de Moraes, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, tem muito a ver com o discurso que os próprios bolsonaristas fazem no Brasil acerca do que é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele retrata o STF, particularmente o ministro Alexandre de Moraes, como uma espécie de tiranos, como aqueles que estariam, para usar a mesma palavra que ele usou, censurando o país, que estariam implantando uma tirania ou algo do tipo, que o Supremo Tribunal Federal, responsável por guardar a lei, não respeita a própria lei brasileira, né, falando, inclusive, que não acataria adesões ao Supremo, de novo, aí, uma certa semelhança com falas do Jair Bolsonaro, no caso, né, quando ele lá naquele malfadado 7 de setembro de 2021 disse que não acataria mais ordens do Alexandre de Moraes, a quem chamou naquele momento de canalha, depois refugou, mas naquele momento disse isso. O fato é que, pelo menos até o momento que nós gravamos aqui essa conversa, né, hoje é dia 12 de abril, uma quinta-feira, o fato é que até agora, pelo menos, o Elon Musk não foi das palavras às ações, pelo menos no que se refere a isso. Mas já foi suficiente para produzir um tremendo ruído nas redes bolsonaristas, nas redes da extrema-direita e até mesmo na ação de alguns parlamentares da extrema-direita no Congresso, né? Os seus filhos, Marcel Van Hatten, enfim, uma série de figuras, ali Rogério Marinho, né? Que é aquele espécie de bolsonarista de fala mansa de cunhos de renda, mas que assume as mesmas posições, todos eles chamando a atenção para o que o Elon Musk falou e falando aí em convocar pessoas a irem depor no Congresso, já estando falando em CPI, enfim, transformando isso quase que numa prova categórica, essas declarações do Musk, de que realmente haveria no Brasil uma tirania do STF. E, segundo o Elon Musk, o STF, que tem no ministro Alexandre de Moraes alguém que, segundo ele, levaria o presidente Lula pela coleira. Vejam a imagem que, inclusive, ele acaba usando para isso. O fato é que ele acabou sendo incluído no inquérito dos atos antidemocráticos, né, e da difusão de mentiras pela internet. A gente não sabe onde isso vai dar, mas já está vendo a confusão que isso causa, tanto que foi o assunto mais discutido nessa semana aí que passou. Enfim, e para poder entender essa conversa, a gente tem aqui um convidado especialíssimo para tratar desse tema. Ele já esteve aqui num outro momento. Quem procurar aí nos arquivos do Fora da Política Nossa Confusão vai encontrar uma conversa anterior que nós fizemos, que é o professor Sérgio Amadeu. O professor Sérgio Amadeu é um dos grandes especialistas brasileiros nessa questão do funcionamento da internet, da interação entre a internet e a política. Ele foi, inclusive, já presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, né? É um defensor ardoroso do software livre, atuou em várias frentes nessa questão relacionada ao software livre e tem trabalhos aí justamente lidando com essas questões e também, claro, com esse uso político que se faz das redes, que se faz da internet. E o Sérgio, faltou falar isso, ele é um sociólogo e professor associado da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Bem,
sem esticar demais aqui esse prólogo, eu quero agradecer ao Sérgio por ter topado fazer essa conversa. O Sérgio foi meu colega de faculdade, inclusive, né? Agradecer a ele por ter topado fazer essa conversa. Sei que ele está num dia muito pesado de trabalho, muito corrido. Dá as boas-vindas e começo com uma pergunta. Ô, Sérgio, o que você acha que está por trás, né? O que explica, né, essa ação do Elon Musk nesse momento? Por favor. Ô, Cláudio, bom, primeiro, obrigado por me convidar novamente aqui. Cumprimento a todas e todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui, porque fora da política não há mesmo salvação, né? Então é isso aí. E é bom a gente analisar o que foi o que o Elon Musk tem feito nos últimos tempos, né? Eu acho que para entender o que ele fez agora, se a gente der uma busca aí nos jornais norte-americanos, alguns deles já estavam dizendo que o Elon Musk estava se tornando uma liderança da extrema-direita no Vale do Silício. O Vale do Silício é aquela região da Califórnia onde foi construída as principais empresas que conduziram a chamada Revolução Informacional, como nomeou o sociólogo Manuel Castells, né? E o que acontece é que essas grandes corporações de tecnologia se tornaram grandes mediadoras das relações comunicacionais no planeta. É assim o Google, é assim o Facebook, é assim o antigo Orkut, é assim o Twitter, e assim vai, Instagram. Bom, essas corporações elas eram vistas como neutras, né? Você deve se lembrar, elas se colocavam numa postura extremamente cuidadosa, elas chegaram até a criar uma base para que um pesquisador bielorrusso, né, o Eugeni Morozov, falasse que elas são solucionistas, elas tinham soluções para cada um dos problemas do mundo. Então elas se colocavam como empresas que somente queriam melhorar a nossa experiência, né? Então, se você for ver, essas empresas, elas, elas são muito bem vistas, tem pessoas com relação afetuosa mesmo com essas grandes corporações, e elas exploram isso, né? Então elas criam bichinhos, como diz a Gisele Belgman, né? Coisas fofinhas, então a maçãzinha cortadinha e tal. Então tem toda uma aura, né, de objetividade, neutralidade e tal. E assim era o Vale do Silício, e muitas pessoas acreditavam que é o suprassumo daqueles que são o bem. Eu não sei se você se recorda, o slogan do Google era Don't be evil. Não seja mal. E Não ele recordo, mudou o não. slogan. Não lembrava disso. Mudou o slogan. Ah, por que será? Eu não me lembro agora, mas aí você já viu que ele já falou que não é mais bem assim. Na verdade, o Elon Musk ele já estava se colocando na postura de um antigo cara do Vale do Silício, um antigo investidor, que aliás foi sócio dele em várias coisas, mas em geral no início do PayPal, foi o fundador do PayPal, o Peter Thiel. O Peter Thiel, ele na verdade eu acho que ele é alemão, mas ele está nos Estados Unidos há muito tempo e ele é um líder da extrema-direita, ele era uma voz bem forte da extrema-direita, tanto é que ele foi um dos principais financiadores do Trump. O Peter Thiel, ele, ele é um cara que em 2009 ele disse uma frase famosa, né, que ficou muito impactante ali, é, que era assim, ele falou num evento da Cato, um think tank de extrema-direita americana, ele disse: já está evidente que a liberdade não pode conviver mais com a democracia. Então, e ele era essa voz da extrema-direita, supremacista branca, é, enfim, tudo que você pode imaginar. E ele e o Laurie Ellison, que é o CEO da Oracle, é o principal CEO da Oracle, né? É o fundador da Oracle e o fundador
de uma empresa que foi construída com recursos da CIA, que eu já vou me lembrar o nome dessa empresa, mas é uma empresa, deixa eu ver, Palantir. A Palantir, ela andou ficou famosa aí no chamado rastreamento populacional de combate à Covid-19, mas ela é uma empresa de dados muito antiga e a CIA diz que abertamente que financiou porque ela quer modernizar seus equipamentos e não tem nenhum problema ela montar uma empresa, né? Mas cá entre nós vamos ver que a CIA não é coisa que seja tão assim, né? É neutra. Mas o que eu queria assim aprofundar é que ele é desse grupo de extrema direita, o Elon Musk. Ele tem muito tempo, mas ele não era uma figura eh, enquadrada como uma figura política. E me parece que ele decidiu dar uma guinada. Desde que ele decide comprar o Twitter, ele já vem abrindo um caminho para ser uma liderança política da extrema-direita mundial. Então, isso é interessante, porque isso é constatado, porque acompanha a tecnologia, acompanha a política tecnológica. Por quê? Porque, em geral, esses empresários, eles não dão muita opinião política, eles, aliás, querem manter essas empresas, né, com a aura de que são neutras, né? E ele não tomou nenhum cuidado de decidir claramente que ele é da extrema-direita mesmo, é libertarian, né? E também tem o Mark Anderson, que é um do fundador do Netscape, que era até um cara de esquerda, ele dá uma guinada, vira um cara de extrema direita, assim, quase que beirando a um cara muito agressivo e tal, né, com as palavras e tal. Bom, mas o que acontece é que ele compra o Twitter porque ele não comprou o Twitter só por motivos políticos. Na verdade, quando ele compra o Twitter, ele tem a SpaceX, a Neuralink, a Starlink, tem um monte de empresa, mas ele não tinha uma rede social de dimensão global, de influência global. E, na verdade, ele estava já enfrentando os vários grupos, ele perdeu vários contratos para a Amazon, contratos da NASA, a SpaceX perdeu contratos da NASA para a Amazon tem a Blue Origin, que é uma empresa também aeroespacial, e ele é muito adversário, até inimigo do Jeff Bezos, e a Amazon também não tem uma rede social dessas tradicionais que a gente já vê aí, Instagram e tal, não, mas a Amazon tem muitas, ela forma comunidades, grupos, e liga-se ao seu streaming, aos seus produtos. Então ela tinha uma rede de leitura e ela incorpora pelo produto de leitura deles. Eles têm outra técnica que é voltada muito ao comércio eletrônico. Já o Google, não preciso nem falar, tem o YouTube e outras coisas, sucesso mundial, né? Muitas vezes é a maior audiência do planeta, da internet, muitas vezes depende do mês, depende do dia. Por outro lado, ele está vendo os chineses chegar, TikTok, e ele está vendo os grupos, que são verdadeiros trusts, né? Um não passa dados para o outro, é óbvio, porque eles são concorrentes, eles são oligopólios digitais, mas eles dominam de aeroespacial, inteligência artificial, armazenagem de dados, redes sociais, produtos de medicina, produtos de agricultura, eles são trusts trilionários, né? São as primeiras empresas a chegar a mais de 1 trilhão na Bolsa de Valores. E o Elon Musk, ele vai para comprar essa empresa. E a primeira coisa que ele faz é tirar essa empresa da Bolsa de Valores. Ele fecha o capital. Não sei se você lembra disso, ele fechou o capital. Por que isso é importante? Porque ele não precisa prestar conta a ninguém. É uma empresa quase que familiar, ou dele, na verdade, né? Uma empresa Quando tem pessoal. acionista, precisa falar para os acionistas o que está fazendo. Não tem que publicar relatório, não tem que dar conta. E tudo indica, pelos outros indicadores, que o Twitter, que quando ele entra, não cresceu, diminuiu. O Twitter enxugou. E ele deve ter visto que ele é um péssimo empresário de redes, né?
E aí eu acho que ele decidiu vincular o Twitter à extrema-direita. Ele pode ter tomado essa decisão, né? Por quê? Porque ao bater contra um poder de um país democrático, o Brasil não é considerado uma Venezuela, independente do juízo, se é correto ou não, o Brasil não é considerado um país ditatorial, o Brasil não é um país ditatorial, o Brasil já teve uma ditadura militar, mas o Brasil ele é visto mundialmente como um país que tem uma democracia, é uma república democrática em caminhos de consolidação, né? Então, ele ao fazer essa afronta, ele não fez afronta ao empresário brasileiro, ele não atacou, ele pega o discurso, como você bem relatou aqui no começo, da extrema-direita brasileira, que está sendo acusada de prática golpista, de crimes contra a Constituição, ele faz isso de caso pensado. Ele não é um. Veja, a gente só acha que ele age como um bonachão. Ele tem assessoria, ele tem gente paga para fazer as coisas para ele, e ele decidiu tomar essa atitude. E ele escolhe um personagem do STF e bate, e bate. O que eu achei problemático, não o STF eu acho que tem se comportado bem até. Porque a resposta que você tem que dar ao Elon Musk é uma resposta judicial, porque ele acusou o ministro do STF de crime. Então, ele tem que responder pelo que ele fala. Não é porque ele não é brasileiro, ele tem que responder. E tem que. E também rolar ele no inquérito está correto, porque o Twitter e as plataformas elas são operadas por sistemas algorítmicos que são opacos, ou melhor, invisíveis. A gente não sabe quem eles estão bloqueando, a gente não sabe se ele está reduzindo o alcance das mensagens de pessoas democráticas que não comungam os valores da extrema-direita. Então, o que acontece? Acontece que ele pode ter feito coisas a favor das ações da extrema-direita dentro daquela plataforma. Então, ele tem que ser investigado. Agora, o curioso é que a plataforma que tem representação no Brasil, que tinha, quando era Twitter, era uma das melhores plataformas na relação com o judiciário, porque ela prestava contas, ela inclusive não deixava monetizar políticos numa das eleições, ela se manteve muito dentro da lei. Quando entra o Elon Musk, ele muda completamente. E aí os responsáveis pelo Twitter no Brasil passam a dizer que não tem nada a ver com o Twitter dos Estados Unidos, o que é uma piada. É uma piada, que você deve se lembrar, né? No meio da eleição, o STF exigiu que o Telegram tivesse um representante formal no Brasil. E o Telegram falou, não, vou fazer. Aí ele falou, tá bom, então ó, eu dou 24 horas, vou bloquear o Telegram. Aí o Telegram pensou bem, falou, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Eu acho, é um país populoso, eu acho melhor recuar, porque o Telegram tem um grande uso no Brasil, eles não queimam dinheiro, os caras recuaram e falaram, vou aceitar as regras da democracia brasileira. Bom, já o Elon Musk está no caminho oposto. Por quê? Porque ele deixa a condição de empresário muito nitidamente e passa a assumir a posição de liderança da extrema-direita. É isso que ele fez. Você pode dizer, não, mas ele é trouxa, ele não percebeu. Bom, se ele não percebeu, acho difícil, mas é só a gente falar, é só ver o que ele fez. Agora, a postura dos jornais da imprensa brasileira, a Rede Globo e outros, foi muito ruim, né? Porque dá um status na verdade, é até humilhante para o país, né? Ele tratar os poderes constituídos do Brasil como ele não trata nos Estados Unidos. Se ele fizer isso nos Estados Unidos, ele vai preso. Ele não pode. Se o Senado mandar ele sentar naquele banco, como nós já vimos várias vezes o Zuckerberg, quietinho lá, sim senhor, não senhor. Por quê? Porque lá ninguém brinca com os poderes instituídos, porque pode fazer aquela tentativa eu não sei se foi em 8 de janeiro também, teve
uma tentativa de invasão do Capitólio, que foi também em janeiro, né? Foi 6 de janeiro lá. Foi, digamos, 6, né? 2 anos antes, 2 dias antes. 2 dias antes, sim, 6 de janeiro. Tudo bem, mas os caras foram todos arrolados, estão com presos, estão sendo julgados e tal. Não é brincadeira. Por quê? Porque o Estado americano se impõe, né? E, curiosamente, recentemente o parlamento deu uma jogada muito curiosa também, né? Falou pro TikTok: olha, vocês têm um sucesso para nós considerado inaceitável. É o seguinte, ou você vende para o capital americano, ou a gente vai bloquear em 6 meses o TikTok. Ou seja, parece a máfia. Ou você vende a tua empresa para mim, ou eu tomo a tua empresa. Viu o Elon Musk falando: cadê a liberdade? Cadê o direito? A comunicação livre? Cara, ele não fala porque não é para falar, porque eles estão interessados nisso. Ele não é uma discussão de liberdade. Ele não também se incomoda. Deve ter uns 5, 6 caras da NSA lá, que o Snowden já denunciou, dentro do Twitter lá, do X agora, fazendo coleta de informação ilegal, massiva, do mundo inteiro, como eles já fizeram, até da Angela Merkel. E aí o Obama falou: não, nós temos que nos prevenir do terrorismo. Oi? Angela Merkel, terrorismo? Na verdade, não, né? Eles usam tudo isso para investigar, espionar, coletar informações sensíveis de empresas, de pessoas, de grupos que têm interesses e disputa economicamente com os Estados Unidos. Mas o Elon Musk, que não se incomoda com a liberdade do TikTok, com a liberdade de opinião dos americanos, que não, resolveu se incomodar com a liberdade de opinião no Brasil do cara da Terça Livre, um notório criminoso. É um negócio assim assustador. Ele e o que mais me interessa, assim, quando eu vejo essa guinada do Elon Musk de líder empresarial para líder da extrema-direita, sabe o que me chama a atenção? Ele vocaliza esse conceito de liberdade que a extrema-direita quer trazer para o Brasil, a liberdade da concepção dos libertários norte-americanos, A que é uma liberdade concepção. ilimitada, né? Não, é uma Do liberdade estado de natureza. do estado de natureza. É que se eu posso aplicar força, Eu eu sou uso. livre se não tiver impedimento a aplicação da minha força. É quase que confunde com violência, né? Liberdade é a capacidade de usar tudo que eu posso, senão eu não sou livre. É muito curioso, porque a nossa liberdade é democrática, é relacional. Você é livre, eu sou livre, então eu tenho liberdade de expressão, você também tem. Eu não tenho mais que você ou menos. Quando existe discrepâncias, tem que explicar por quê, porque não, a democracia ela tem que ter condições de similaridade de disputa, tem várias coisas, né? É Que é óbvio mais o que no padrão europeu, né? capitalismo, De como lidar com esse tipo de problema. é, é um, mas repare a concepção de liberdade que ele traz para caras que são a favor da ditadura, porque o Bolsonaro é notoriamente a favor da ditadura. Por isso que eu estava conversando com pessoas, eu falei: mas eu não consigo entender como é que o cara defende a ditadura militar e liberdade, porque a liberdade dele não é democrática. A liberdade dele é dos militares que têm armas e impor o seu poder. E quem não conseguir resistir, que se dane. E aí Então é conecta uma com aquilo que liberdade você. que você pegou bem, do estado de natureza. É E aquilo do. que você falou do. Como é que chama? Do Till, né? Que fala que não Sim, dá para ter liberdade com democracia. Essa liberdade, né? É a ela que ele essa não fala. dá. Não É a dá. mesma do Milley também, né? Cá entre nós. É a mesma, então, é a extrema-direita. Agora, tem um texto, eu acho que eu gosto muito de divulgar esse texto. Eu preciso ler um trechinho, eu selecionei um Claro, trechinho. vai lá. É muito curto. É um texto do Nick Land, que é um filósofo que desapareceu. Falaram que ele está lá no outro lado do mundo, tal. Mas ele tem lá um texto muito visitado, muito influente num passado recente, que é o iluminismo dark, o iluminismo das trevas, o Dark Enlightenment. É um movimento neo-reacionário contra o iluminismo. E ele, logo depois de enaltecer o Peter Thiel, que é a frase dele, ele diz o seguinte, o Nick Land: a democracia não é apenas ou mesmo um sistema, mas sim um vetor com uma direção inequívoca
democracia e democracia progressista são sinônimos indistinguíveis da expansão do Estado. Embora governos de extrema-direita tenham, em raras ocasiões, e ter interrompido momentaneamente esse processo, a sua reversão ultrapassa os limites da possibilidade democrática. Então tá claro o que ele está falando, né? Ele está falando o seguinte, ó, dentro da democracia não vai ter essa nossa liberdade. Por quê? Porque o Estado vai garantir direitos. A nossa democracia e a nossa liberdade é assim, eu tenho direito, você tem direito, etc. E ele é contrário ao iluminismo. E não que o iluminismo seja o suprassumo de tudo, não. Mas veja, cara, quando a gente critica o iluminismo, a gente critica sempre no sentido de superação das suas inconveniências, suas falhas, sempre num sentido mais inclusivo, mais diverso, né, do que ele seria problemático. Esses caras são. Por que eles se colocam como NRX, neo-reacionários? Porque eles são, sem dúvida nenhuma, pré-iluministas. Eles querem destruir. E aí que dá para entender, né? Por que eles são contra a ciência, cara? Porque a ciência moderna é fruto do iluminismo. A democracia moderna, as pessoas votam por mil motivos, por emoção, sei lá por quê. Mas o debate democrático em si é baseado em fatos, interpretações distintas, né? Mas em fatos. Eles romperam com os fatos, porque eles são. Pouco importa o fato, eles estão povoando de novo o mundo dos demônios, né? O Weber tem aquela ideia, o mundo foi. Como é que é? Foi. Desencantado, né? Desencantamento Oi? do mundo. O desencantamento do mundo. O mundo foi O desencantado. desencantamento do mundo, mas tem também a frase, aí é meio weberiana também, mas foi daquele cara da ciência que tinha Cosmos, o primeiro autor dos Ah, o Carl Cosmos. Sagan. O Carl Sagan, ele tem um livro que fala o mundo dominado ou o mundo infestado pelos demônios. Ele diz, ó, o nosso mundo, os demônios desapareceram. Então, esses caras trazem os demônios de novo, porque a ideia, o que é? É discutir valor. É discutir valor, é discutir. Por isso que tem uma grande ligação entre esses grupos de extrema-direita e essas facções fundamentalistas religiosas. É uma coisa tudo. É uma coisa assim, a mulher é diferente do homem. Não, claro que é, mas ela tem direitos iguais? Claro que não. Ela tem que limpar minha casa, ela tem que tirar minha bota, ela não pode fazer nada. Quer dizer, eu não deixei minha filha. Lembra esse cara da Record aqui, o Edir Macedo, chama as duas filhas e os dois maridos e fala: eu não deixei elas estudarem. Puta que lá merda, meu. Que é isso? Sob os aplausos dos fiéis. Quer dizer, e eles justificam, né, tudo, vão lá encontrar um versículo na Bíblia que não quer dizer nada do que eles querem dizer, mas a interpretação é livre, né? Ah, o lance é o seguinte: há um ataque a preceitos racionais, a fatos, e por isso que eu nunca entendia direito por que eles atacam a vacina, a saúde, porque é uma coisa vem da ciência, que tem limites, óbvio, né? Mas vem da Da ciência, vem racionalidade, né? da racionalidade, do iluminismo, né? Em última instância, mas eles querem romper com isso. E a turma do, do Elon Musk é especialista, né? Porque a extrema-direita, a estratégia política, eu não tenho dúvida, a estratégia política é a desinformação, né? E é criar esse caos informacional. Então, é que eu falei já várias vezes essa semana, eu falei, bom, é que as pessoas não se lembram de coisas assim pitorescas, chega a ser ridículo. Você lembra que o Bolsonaro falou que o, o Greenpeace jogou óleo nas praias do Nordeste? É verdade. O cara era um presidente da República. Falando uma baboseira dessa. Não, o cara, como autoridade instituída, para responder por que estava acontecendo aquele fenômeno no Nordeste, autoridade instituída, ele faz uma calúnia. Sim. Ele faz uma calúnia. Porque Verdade. se não é calúnia, a Polícia Federal tinha que fazer um inquérito. Não tem esse inquérito contra o Greenpeace, ao contrário, tem um inquérito contra o Bolsonaro.
Então, é que ele falou tanta coisa que isso aí até se perde, né? Isso é um detalhe, passa a ser coisa. Nem se leva a sério mais o que ele fala, porque não é para levar, né? O lance é que eles constroem essa ideia e eles estão numa onda mundial. Eles estão numa onda mundial. Essa que é uma questão muito preocupante para mim, né? Ele não é uma coisa pequena que eles estão fazendo, né? É, eles estão na Europa, subindo, na América do Sul inteirinha, destruíram a institucionalidade no Equador, eles estão na Argentina, não preciso nem falar, tá todo mundo vendo. Eles podem se reconduzir à presidência da República nos Estados Unidos. Meu, não é uma coisa pequena, é um movimento internacional, é uma internacional fascista. E eu acho que ele, ele ele quer ser um líder político também. É a minha impressão. Ele não é só agora mais um empresário. E, óbvio, que as Uma dessa ele plataformas. quer ser o próximo Trump também. Pode ser. Mas ele E não é eu acho americano difícil, nato, porque ele ele é não consegue. sul-africano, É, né? exato, ele não Ele não consegue pode ser ser. Não é presidente. americano nato. Ele não é americano nato. Apesar que eles tentaram falar que o Obama também não era, né? Eles falaram, o Obama É, nasceu na mas é que no caso dele Etiópia. é sabidamente, né? Ele Não, eu próprio sei, mas respondeu isso, né? eles falaram, né? Obama é uma conspiração, né? Mais uma. Né? Esse Mais é mais uma, uma mãe. conspiração para esses Mas, caras. aliás, eu vou fazer uma conspiração aqui para quem estiver nos ouvindo entender que, assim, claro, que é muito sério o que eles fazem, né? Eu estava até falando assim. Assim, eu vou falar três verdades e eu vou fazer relações que não são é, é, comprovadas, são ilações, teoria da conspiração. Bom, o que é verdade? É verdade que o Larry Ellison é o principal CEO da Oracle. Primeira verdade. E que ele é de extrema direita, financiador da extrema direita, valores de extrema direita e tudo mais. Notoriamente, não é que é notoriamente. Segunda verdade, a Oracle é que faz a totalização dos votos da Justiça Eleitoral Brasileira. Ela tem duas máquinas ou três numa nuvem lá dentro do TSE, os computadores Exodata. São eles que totalizam. Bom, isso é uma verdade. Terceira verdade. O Bolsonaro é muito articulado, e seus filhos também, com Bannon, com essa extrema-direita alternativa americana, com Elon Musk, eu não preciso nem provar, tá aí, mas que também tem relações com Larry Ellison e tudo mais. Bom, são três verdades. Muito bem, agora eu vou falar assim, por isso que eles lotaram de deputados de extrema direita o Congresso Nacional. Que eles roubaram a eleição, totalizando na máquina da Oracle, que é do Larry Ellison da extrema direita. Pronto. Então eu pego três Temos verdades uma teoria da conspiração, mais uma. e crio uma teoria da conspiração. Entendeu? Então isso não é proceder, mas o padrão principal é esse. E ele sai repetindo, uma coisa que não é uma ilação. Puta, não tem nenhum indício, não tem como provar, não tem, mas eles pegam essas coisas. Então, esse é o método que eu chamo de desinformação que eles utilizam. É bem complicado, né? E eles estão aí. Então, e aí coloca uma situação que é bem, bem difícil, né? Se ele de fato afronta a, as decisões do Poder Judiciário, como eu acho que ele já afrontou a participar do Terça Livre, que o cara tá, na verdade, condenado, é criminoso, está sendo investigado em outros crimes também. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que o judiciário brasileiro tem que tomar atitudes contra o antigo Twitter, chamado X, ou X? Tem que tomar atitudes, porque se não tomar, é um efeito em cadeia, né? Porque as big techs que não querem regulação, porque elas não querem transparência, elas não querem dizer como que elas organizam seu aprendizado de máquina, quais as definições reais que elas embarcam nos códigos, como elas estão controlando a mediação dos debates públicos nas suas redes. Eles não querem dar informação e por isso, inclusive, eles estão já articularam o Lira para tirar o projeto de regulação da internet, criar um outro, palatável. Então tem todo um esquema
que o Poder Judiciário, é, repare, se ele não cumpre uma decisão judicial, cara, a coisa degringola, né? Como é que você vai fazer? Quer dizer que tem decisões que você cumpre e outras não? Eu acho complicado, principalmente na relação com as Big Techs. Eu não sei se tem alternativa, senão seguir o ritual da lei, multar. Até o Marco Civil diz isso. Tem que multar, tem que. Mas, se não der certo, tem que encerrar as operações dos caras. Essa que é a questão. Por quê? Porque é assim. é, Imagine, então, uma outra Big Tech, ela tem uma decisão judicial, constitucional, legal, aí eles falam, também não vou cumprir. Eu cumpro o que eu quero. Não tem condição. Não tem condição. Então, ele criou uma situação muito complicada, que é de favorecimento da extrema-direita brasileira, de construção de um discurso, uma narrativa, uma prática discursiva que a gente está vendo aí, que é extremamente antidemocrática, né? Agora, vou juntar, vou quase fazer que nem você fez para montar a teoria da conspiração. Eu vou juntar umas coisas que você falou aqui e colocar na minha pergunta. Né? Que é o seguinte: bem, primeiro você mencionou lá atrás, esses caras não rasgam dinheiro. Né? Não. Por outro lado, você apontou o seguinte, que o Elon Musk, pelo jeito, se deu conta de que ele não é muito hábil aí como gestor de uma Não. rede social. E aí resolveu fazer com que essa rede social, em vez de ser uma fonte de grana, ela se tornasse uma fonte de poder político. E aí começou a agir dessa maneira que a gente está verificando. Ao mesmo tempo, a gente escuta muita gente falando, já vi gente comentando isso aqui no Brasil, falando, na verdade, tudo isso é porque ele quer ganhar mais dinheiro com o Twitter. Parece uma furada, né? Parece que o que está em jogo aqui, nesse sentido, é diferente isso que a gente está vendo no caso do Elon Musk no ex-Twitter e o que a gente, por exemplo, vê na ação da Amazon, no que a gente vê na ação do Google, no que a gente vê na ação da Apple. Parece que esses caras realmente estão preocupados com o negócio. Né? Se as Sim. consequências nefastas disso até para a política, acho que eles não estão muito preocupados com elas. Mas o fato é, pelo jeito, o foco deles não é esse. E no caso do Elon Musk, parece que, nesse caso, pelo menos, o foco é esse, né? Essa a diferença? Eu acho que sim. O foco do Elon Musk não pode ser ganhar mais dinheiro. Não, não é ampliar. Porque, pensa bem, Claudio, você tem até empresas desses bolsonaristas que tomam muito cuidado de não se misturar, né? Você pega o cara, tem uma rede lá, ele não quer aparecer completamente vinculado ao bolsonarismo, exceto se essa é uma estratégia empresarial. Foi um tempo do velho da van, ele achou que ia ganhar muita grana ali, ele inclusive teve o apoio, mas perdeu muita coisa também, é um cara odiado, né? É uma empresa odiada. Então, as empresas não querem se vincular às divisões que podem perder consumidores, que podem dar baixa de consumidores, baixa de usuários. Não não é porque isso é uma coisa de uma empresa das Big Techs. Não, isso é em geral, qualquer empresa. A empresa ela tenta falar, não, eu atendo meus consumidores, você vinde a minhas criancinhas. Não, desde que pague, tá ótimo. Ele está tomando uma atitude, pensa bem, para uma rede que se coloca como uma. Porque como que se coloca as redes sociais? Elas se colocam como plataformas neutras. Elas se colocam como esferas de debate público, né? Esferas da propaganda de todas e quaisquer empresas. Elas se colocam como uma praça, uma coisa que todos podem usufruir. O Elon Musk não está fazendo isso, né? O Elon Musk está falando: olha, eu sou bolsonarista, eu tenho negócio no Brasil, vocês são trouxas, esse judiciário de vocês aí não vale nada, eu faço o que eu quero. Ele está ele tá corroborando com o grupo e está irritando todos os democratas, né? Pelo menos quem se acha democrata. É claro que tem a imprensa que está querendo construir uma alternativa ao Lula, que vai aproveitar para atacar, ou que quer defender o Lava Jato, quer defender o Sérgio Moro, aproveita o momento que ele interfere para desfocar tudo isso, né? Para desfocar o crime da Marielle Franco, para desfocar. E ele faz isso num momento muito específico, né? Pode ser
que tenha mais coisas em jogo aí, né? Que ele articulou com o bolsonarismo, eu não tenho dúvida que ele articulou, até porque o discurso é bem específico. Parece o Eduardo Bolsonaro que fez o tweet, né? Então, ele sim, ele foi para um caminho que não irá dar mais. é, Como que eu digo, usuários, né, para ele. Ele pode ter um acréscimo um pouquinho, mas quem já não era usuário do Twitter e é bolsonarista, vai ter dificuldade de ficar, porque o Twitter é uma mídia, é uma rede, né, é um nanoblogging, é uma rede de relacionamento que, que tem características específicas, é muito veloz, o texto é pequeno, né, não, ele, por mais que ele mude, se ele mudar muito, ele arrebenta o Twitter, né? Ele vai ter outra coisa. E ele já mudou um bocadinho, né? Já mudou, ficou ruim, né? Tanto é que ele tá perdendo gente, tá muita gente indo embora, muita gente não. Ele fechou as APIs que antes eram abertas, né? O Twitter era muito utilizado por acadêmicos para tentar pegar a temperatura da internet, porque o Sim. Twitter seria visto como algo que pauta as outras redes. Já não é mais, né? Porque tá. Então eu não sei, viu? Eu acho que ele tomou uma decisão. Não é possível que a decisão estratégica dele, econômica, seja de se ligar à extrema-direita e achar que isso vai trazer dinheiro. Pode trazer prestígio político, tornar a liderança política, mas ele vai ter uma redução, exceto se ele está apostando num sucesso descomunal, numa adesão descomunal da extrema-direita, que está em onda de ascensão, né? Mas acho que E não. tem a outra rede declaradamente da extrema-direita, que é o Truth Social, né, do Trump. Sim, sim. Tanto que o Trump, esses dias, deu uma desdenhada no Twitter, dizendo, não, a gente tem a nós. Porque, na verdade, ele era já para ter dado apoio ao Trump e não deu, porque tem um atrito ali. Eles tiveram uma reunião há um mês atrás e ele não saiu declarando apoio ao Trump. É óbvio que ele vai apoiar no final das contas, né? Mas ele podia declarar que ia dar um suporte financeiro. Nem ele nem o Peter Thiel deram esse aceno, né? A extrema-direita americana está forte, mas está assim com uma disputa política muito grande dentro dela, muito grande. É, e aqui no Brasil, por exemplo, tá acontecendo uma coisa bem complicada, né? Porque o que é a direita em si no Brasil? Ela é maior que o bolsonarismo, mas ela praticamente foi cooptada por essa extrema-direita. Então o centro-direita se esvaziou, ele rumou para a extrema-direita. A extrema-direita domina, hegemoniza, vou dizer isso, na minha opinião, a direita. O problema é que a esquerda começou a ocupar o centro, né, para poder se manter, ampliar, começou a ir para o centro, cada vez mais para o centro. E em algum momento ele está indo também para abocanhar o centro-direita. Então ele tá muito menos centro-esquerda, mais centro. Ele tenta se equilibrar, não que ele rompe com o centro-esquerda, mas ele vai ali, né? A ultra-esquerda sei lá, Diminuta, né? farelo no Brasil. A ultra-esquerda. Com E muito o próprio esforço, ganha a eleição do centro acadêmico. com muito esforço. Aí ela vai indo para onde? A própria PSOL vai indo para o centro-esquerda, velozmente, né? Então você tem um. Só que, olha que curioso, ao se deslocar para o centro e ocupar até muitas vezes as posições da direita, a direita que era democrática, ele passa a defender o sistema. E aí cai como uma luva no discurso da extrema-direita, antissistêmico. Eu não estou dizendo que é fácil destravar esse jogo, mas o jogo é ruim. O jogo eu acho bem ruim, cara. Por isso que eles estão crescendo, porque você vê, a inteligência artificial vai trazer, segundo o relatório do FMI, eu não gostava muito dos relatórios do FMI, eu li esse que saiu em janeiro, eu achei bem consistente, né? Porque eles dividiram os países em faixas de renda e eles acham que pode atingir empregos, eliminar postos de trabalho até 60% em países de alta renda,
se eu não me engano, até 40% em países como o Brasil, de média renda. E, na verdade, não é que só elimina, ele precariza. É o que está acontecendo, uma precarização brutal. Cara, é uma coisa assim, você já vê, né? Nós estamos sentindo, né? Os cursos que formam professores estão com um número reduzido de pessoas. Tem alguns que não conseguem fechar turma, de licenciatura. Isso significa o quê? Que não vamos ter professor do ensino fundamental. Por quê? Porque é uma profissão desvalorizada, não ganha nada, tem um problema salarial que ninguém quer enfrentar, um salário muito ruim. E eu já peguei um motorista de Uber que tinha sido professor, concursado e saiu. Porque já começa a valer a pena você trabalhar num serviço precário Precário, né? do que estar lá passando mal. E agora com esses modelos de PowerPoint motivacional que você tem que registrar, que é o modelo do Paraná, do Grupo Positivo, do atual secretário de Semana, é um negócio assim, uma fábrica de fazer linguiça. Então, é uma coisa muito ruim e vai ter consequências. Então, a precarização, pauperização, a queda da renda, a queda daquilo que a gente pode falar de expectativa de futuro é muito grande, principalmente nos jovens. E aí entra o discurso antissistêmico. Eu sei que os caras não são antissistema, não é essa a questão. A questão é que. Depende de qual sistema a gente está falando. Se for democracia, eles são, né? Ah, sim, sim. Não, mas eles são contra digo, o sistema econômico, eles Ah, são sim. por vincular totalmente, subordinar totalmente as decisões democráticas à tal da liberdade econômica. E por mais que isso aconteça em muitos casos, muitas vezes, não é. Você tem uma tensão, você tem direitos que você vai acumulando dentro das democracias, que é como o trecho que eu li. Democracia é um vetor, né? Que que vai permitindo a sociedade se organizar, desde que tenha democracia, luta sindical, tal, tudo que eles são contra, né? Tudo que eles querem abafar, querem. Então, eu penso que uma assim, nós estamos num momento complicado, né? Porque as condições políticas são bastante ruins. Eu não sei se essa posição do centro, eu tenho dúvidas muito grandes se ela é suficiente, se ela é correta para o combate a essa articulação de extrema-direita que não é só brasileira. Porque, na verdade, talvez fosse o caso de gradativamente recuperar a linha antissistêmica, que era de esquerda, né? Que era da distribuição de renda, de elevar as condições que dão às camadas mais pauperizadas mais direitos, Mas aí você está enfrentar. falando, aí já não é o sistema democrático, é o sistema econômico. Eu estou falando do sistema econômico. Isso, porque a extrema-direita ataca é o sistema democrático, né? E o econômico também, porque isso não está nem em questão, né? Porque a esquerda não está Não, lutando não, tô pelo falando da sistema. extrema-direita, porque ela incorpora, né? E radicaliza, Extrema-direita né? incorpora, ataca a democracia, porque a democracia Isso, permite eu fazer esse discurso aqui, sim. e isso, né? E aí, mas o que eu estou te falando é que a democracia é o elemento crucial, no meu modo de ver, né? É fundamental. Mas a questão que eu digo, a luta política na sociedade, a organização social, a luta. Qual a bandeira, quais os elementos que você pode colocar? São só elementos de defesa da democracia ou são elementos também que discute a economia, né, do ponto de vista não, vou dizer assim, das ideias sei lá, do centro, ou das ideias de manter um status econômico atual, de não mexer nas composições de classe. Não, você pode querer vou chamar de uma distribuição de renda mais profunda, mais radical, né? Isso não está sendo colocado, isso não é pauta de ninguém do movimento social hoje, não é pauta. Então, mas essa é uma outra discussão, né? Mas voltando ao Elon Musk, o que ele está fazendo é virando um defensor do Tiradentes. Quem diria, hein? Você sabe que tem um cara que participou da Inconfidência Mineira
viu, Cláudio? É o capitão Luiz Rezende da Costa. Depois você dá uma busca aí. Ele é Luiz a Rezende da minha. Costa. Eu sou descendente dele, direto ali, Ah, é? da Não sabia que família da você minha tinha mãe, essa de Minas nobreza. Gerais. Ele foi deportado para Angola, né? Ele participou desse, como não sei nem como classificar, dessa tentativa de separar ali Ouro Preto, as Minas Gerais, né, do Império Português, né? Junto com Alferes Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e outros, né? Então os oficiais, tipo ele, era um capitão, ele e o filho dele foram deportados, né? E é curioso, né? E aí tem várias teses históricas que dizem que os republicanos enalteceram enormemente esse período da história para combater a monarquia, né? E porque foi importante, mas não teve uma repercussão tão grande como teve já a cabanagem lá no Belém do Pará e outros movimentos, o 9 de julho na Bahia. Aqui é. Aqui foi uma tentativa mesmo de tomar conta de um pedaço muito rico do país na época, que era o das Minas de Ouro, né? E de tornar uma independência, né? Ali e tal. Mas, enfim, por que que eu falei isso? Porque o Bolsonaro vai fazer um 21 de abril, é curioso. Eles que são entreguistas pra caramba, Querem são se apropriar bate-continentes, desses símbolos, né? Como fizeram com a camisa eles da seleção apropriam. já. É impressionante, se apropriam desses símbolos e batem continência para a bandeira americana, elogiam Playboy como o Elon Musk, O mito da vivem na liberdade. Califórnia. Não, Califórnia seria um luxo para eles, desculpa, eu errei. Vivem na Flórida, Ah, sim. Agora, Miami. como é que a gente faz para colocar freios a esse tipo de ataque, né? Voltou a se discutir agora a aprovação da regulamentação das redes sociais, né, que foi aprovada no Senado, parou na Câmara, e o Arthur Lira agora, inclusive, afastou o relator, né, o Orlando Silva, né, do PCdoB, Sim. que vinha sendo o relator até agora do projeto para colocar outro, sob a alegação de que, dada essa polarização, é preciso um relator que não seja identificado como comunista pelos outros e tudo mais. Mas, no fim das contas, a gente não sabe o que realmente, no que vai dar a partir do momento que ele designar um novo relator, né? Se vai É. manter minimamente aquele texto, se vai simplesmente engavetar e deixar, enfim, morrer na praia. O que é preciso fazer, no fim das contas? É, Porque o Supremo agindo também, vão falar, o Supremo de novo interferindo em questões que são questões do Congresso. Então, eu acho o seguinte: o Supremo não pode. Ele pode agir com a lei existente. E com a lei existente já dá para dar um chacoalho muito grande nessa ingerência do Elon Musk. Isso é claro. Até o Marco Civil deixa claro que ordem judicial se obedece. Até porque não precisa de Marco Civil para falar isso, né? Mas é, questões consideradas criminosas não têm cobertura em nenhuma lei. Muito menos no Brasil, nem no Marco Civil, nem nada. Agora, quando o Marco Civil foi aprovado, ele queria dar uma estabilidade à internet que não existia, que poderia criar muitos problemas. Ele é uma lei que não entra no debate das plataformas digitais. Não entra. A lei 26, o PL 2630, ele começa, foi apelidado de PL das fake news, porque ele vem muito ruim do Senado, querendo criminalizar todo mundo. Ele era errado até. Mas ele é melhorado pelo Orlando Silva e pela deputada Bruna, aqui da Zona Oeste de São Paulo, Bruna Furlan, fizeram um trabalho espetacular, ouviram centenas de pessoas, ouviram, anotaram, fizeram, melhoraram o projeto. É um projeto nesse Congresso, não é um projeto dos sonhos de ninguém, porque não vai contentar totalmente ninguém, mas tinha duas coisas que eu chamo a atenção que eles vão querer tirar, que o Orlando tinha colocado. Primeiro, a transparência. Que transparência? Hoje, se bloqueia um canal, se bloqueia um perfil, e você nem, que é o dono do perfil, não fica nem sabendo. Você vê lá duas curtidas, você fala, nossa, meu conteúdo ruim. Não, você está com uma redução algorítmica de visualização. E você não sabe, porque não dá para saber, porque é invisível. Então, o Mas você que não é que o nem projeto. notificado. Mas isso está falando quando a própria rede resolve te bloquear, e não por ordem judicial, né?
Não, a própria rede, o gestor da Sim. rede, o dono, o Twitter, o YouTube, o Ah, Instagram te bloqueia. vou deixar Você não esse está cara à sabendo. míngua. Você não está sabendo. O que acontece? Era obrigado que qualquer bloqueio, redução de visualização fosse informada, que a pessoa que teve foi, na verdade, atingida por essa medida, que é uma medida da plataforma, ela tenha que ser informada. Se for ordem judicial, tem que ser informado também. Por Claro. que que você está tendo a redução de visualização, bloqueio de perfil e tudo mais? Hoje isso não acontece. Segundo, é preciso publicar periodicamente o relatório de todo mundo que foi bloqueado e a causa do bloqueio. Então, eles não querem isso de jeito nenhum, porque isso tira o brinquedinho deles. E tinha uma coisa que eu coloquei, eu não consegui bancar lá, mas eu defendi ardorosamente, mas não fui bem sucedido, que é toda e qualquer postagem, publicação em redes, seja ela quais forem, tem que vir de maneira visível o quanto se gastou na publicação, no impulsionamento. Você fala, mas a Coca-Cola não é obrigada a fazer isso. Eu falei, também. Eu quero saber quantos eles gastam para me influenciar. Tenho direito. Aí você fala, mas aonde você está tirando isso? Eu estou tirando de uma sociedade completamente moldada, como diria o Deleuze, pelo marketing. Eu quero saber quanto eles estão gastando. Qualquer coisa. E isso não passou, né? Eu sei que isso é polêmico, eu concordo, mas é um direito à transparência que não existe, né? O capital não deixa você saber o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo. Eu não estou perguntando, não estou querendo saber balanço de empresa, lucro. Eu quero saber o seguinte: o post que o Sérgio Amadeu pagou foi de R$ 500. Olha lá, R$ 500. A Coca-Cola pagou 200 mil. O fulano pagou não sei quantos mil. Eu quero saber. Todo mundo tem o direito de saber. Eles não passou isso, não passou. O Orlando tem que fazer lá suas médias, mas passou a ideia de transparência, a ideia dos relatórios, e eles não querem prestar contas a ninguém. E uma outra coisa é que, tá bem claro, tudo que for claramente já definido como criminoso, como desinformativo, tem que ser bloqueado. Eles também não querem fazer isso, porque isso monetiza os caras. Esses conteúdos mentirosos chamam a atenção. Então, na verdade, se você aprova uma lei de controle ou de gestão democrática, onde as plataformas têm que prestar contas à sociedade, e não tem essas duas coisas, fica difícil. Fica difícil. E é isso que eles não querem. Eles não querem de jeito nenhum. Por exemplo, o, o WhatsApp, que não é uma rede social, é um mensageiro instantâneo. Eu fui em debate com diretores dele que falava, não, o WhatsApp não tem como fazer disparo massivo. Eu falei, bicho, não, talvez você não conheça, a tua empresa é muito grande, mas eu vou mostrar para você. O WhatsApp Business, Cláudio, É sempre isso, né? permitiu disparo massivo, pelo amor de Deus. E aí, dependendo do nível que você tem da empresa, você pode disparar mais de 100 mil de uma única tacada. E aí eles fazem essa coisa que o Frank Pasquale chama de ofuscação. Como se não soubesse, como que. E a coisa fica ofuscada. Então, eu acho que. Deram até um drible no ministro do Supremo, no Alexandre de Moraes, falando: olha, a gente não pode responder por nada que o Twitter faz, porque não é aqui no Brasil, é lá na nossa sede. E aí a gente fica de mãos Ofuscação. atadas, né? E aí levaram um pito além de tudo, né? Na verdade, isso, ele até, eu li a resposta dele, ele chama de litigação, Litigância de má fé. Ele falou que chega a beirar, litigância de ele má não fé. chega a dizer que é litigância de má fé. Litigância de má fé, naquele caso do PL, né, questionando lá o processo Lembro. eleitoral, depois de muita demonstração de que estava tudo correto, levou aquela multa famosa lá de quase 23 milhões de reais, né? Aqui ele É falou, ó, uma beira litigância de má fé. Tipo, vocês estão me beira. chamando de idiota, né? No fundo foi isso que ele disse para os caras. Beira, mas eles estão lá com uma situação. Só o E cartão os amarelo, na próxima ele dá o vermelho. Acho que foi essa a e ideia, na né? verdade eles estão com medo porque se a ordem judicial não é cumprida, ela é passível de pena de prisão, qualquer ordem judicial, né? Exato. Então os diretores do Twitter do Brasil estão aí falando, caramba, o que que eu vou fazer, né? Porque não adianta falar, não tenho nada a ver com isso.
Então pede para sair, né? Pede demissão. Olha, eu não vou ficar aqui, que esse lugar, esse meu cargo está muito perigoso para mim, por decisões que quem toma é o Elon Musk, né? Mas é isso. Eles vão ter que se enquadrar, porque a gente não tem outra alternativa. Não. Se o Poder Judiciário falar, foi engano, não, peraí, como assim? Você tem uma ordem judicial que está no inquérito, está sendo apurado, tem conclusões, tem Ministério Público, tem o devido processo legal, tem contestações, tem a imprensa acompanhando, todo mundo de repente os caras não querem cumprir uma ordem judicial. Não dá. É isso. Mas legal, a gente tem aí uma situação onde um líder empresarial do Vale do Silício resolve se tornar um líder político, mas não é de qualquer política, a política da extrema-direita. Exato. É isso aí. Muito bem, Sérgio, muito bom. Valeu. Cara, muito boa essa conversa. Eu quero te devolver a palavra agora, porque se ainda faltou alguma coisa que você acha importante falar, você possa retomar agora, que a gente não tenha, porventura, abordado, e para fazer a sua amarração final. Por favor, Sérgio. Bom, Cláudio, obrigado aí pela participação aqui, por poder participar aqui, né? E colocar essas questões. Eu acho que talvez eu quero só reforçar a ideia da necessidade de regulação das plataformas. É muito importante regular, porque quando a gente não regula um instrumento desses que faz parte do nosso cotidiano, quando as regras fundamentais que implicam na formação do debate público não são as regras da democracia, elas são as regras desses empresários bilionários, elas passam a ser, né, o controle da democracia passa a ser de algoritmos de aprendizado de máquina que tem regras específicas que vão, na verdade, trazer o interesse desses caras que são indivíduos, nem brasileiros são. É a lei do mais forte, né? É a lei do mais forte. Então, quando dizer assim, não, eu não quero regra nenhuma, como não? É só você olhar. Você não faz o que você quer no Facebook, tem a regra, a arquitetura de informação, o jeito de se publicar. Na verdade, tudo tem regra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as regras de conteúdo, as regras de gestão não podem ser feitas por esses caras, exceto se eles fossem um blog. Eles não são um blog, eles se colocam como esfera de debates. Então tem que valer a nossa Constituição, tem que valer a democracia. Era isso que eu queria reforçar e agradecer novamente aí pelo espaço. E até a próxima aí, vamos conversando. Com certeza. Eu que agradeço aí pela conversa ótima e pelo esclarecimento todo que você proporcionou aqui, ô Sérgio. Obrigado. Bem, além aí de agradecer ao Sérgio, me despedir dele, eu quero também, como faço sempre aqui, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, e atenção para quem acompanha pelo Google Podcast, porque está tendo uma mudança aí, o Google Podcast vai ser desativado e os podcasts estão rumando ali, estão migrando para dentro do YouTube, não sei direito como esse negócio vai funcionar no fim, mas fiquem atentos para isso. E quero, claro, também agradecer a todos e a todos que têm também contribuído para o projeto do canal, e há algumas maneiras para quem quiser fazer isso, né? Uma é aquele botãozinho lá do Valeu Demais, aquele botão que tem um coraçãozinho embaixo do vídeo que permite uma singela contribuição pontual para quem assim desejar. Tem um outro meio para uma contribuição mais continuada, que é se tornar membro do canal, se inscrever como membro no Clube dos Canais do YouTube como participante do Fora da Política Não Há Salvação, ou até de forma similar, fazer uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí é só digitar o endereço, benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda até a maneira mais simples de todas, na realidade, que é fazer um Pix. E a chave Pix do canal é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é o e-mail para contato do canal, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Então, quem quiser também mandar uma mensagem, fica aí informado o e-mail. Bem, então, dito tudo isso, eu acabo por aqui, me despeço de novo do Sérgio, agradeço mais uma vez a ele, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.